Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do ControleCast, o podcast para tornar o seu time de finanças e controladoria ainda mais estratégico. Aqui a gente bate um papo, né, sobre esses temas, finanças, contabilidade, controladoria. A gente sempre gosta de trazer aí gente que está fazendo a diferença no mercado, nas empresas onde estão atuando, para compartilhar com a gente cases reais, né, boas práticas, mão na massa mesmo, de ações e processos que estão aí melhorando a parte de gestão, de controladoria, de planejamento. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a controladoria e planejamento orçamentário em operadoras de plano de saúde, que talvez aí, se não é é uma das verticais mais desafiadoras aí para se elaborar uma previsão orçamentária. Você que nos ouve, talvez aí esteja ciente, né, de como o cenário atual do setor de saúde tem se tornado cada vez mais complexo. Então, a gente teve recentemente a aprovação aí do reajuste médio de quase 7%, né, para 2024 agora, e as operadoras, elas enfrentam, não é de hoje, né, uma constante aí para equilibrar custos crescentes e também, né, a satisfação dos beneficiários. Além disso, a gente tem aí nesse ambiente, né, constantes mudanças regulatórias, né, e outras variáveis externas, como a própria regulamentação da ANS, né, o negócio, e isso traz ainda mais incerteza, né, que dificulta o planejamento financeiro, a elaboração e o acompanhamento ali do orçamento empresarial. Então, hoje está aqui com a gente vai receber o Israel Oliveira, ele é controller do Grupo Unimed Santa Catarina, e ele tem uma vasta experiência aí em implementar o planejamento orçamentário, né, em um aí dos maiores grupos de saúde do Brasil, que é a Unimed, e recentemente, né, ele expandiu essa prática de orçamento empresarial para 7 novas Unimeds em Santa Catarina. Então, foi um projeto recente que ele compartilhou no LinkedIn e resultou nesse nosso bate-papo aqui hoje, né? Eu chamei ele para conversar. E hoje ele vai compartilhar com a gente os desafios que ele enfrentou aí nessa trajetória, né? As estratégias que ele adotou e teve sucesso, e também os resultados que essas Unimeds obtiveram nesse processo de adoção do orçamento. Então, se você é gestor, se você é controller aí de uma operadora de plano de saúde, fica com a gente nesse episódio que eu tenho certeza que ele vai estar recheado aí de dicas práticas para você melhorar o seu processo de planejamento. Então, sem mais delongas aqui, eu vou passar a bola para o Israel. Israel, seja muito bem-vindo, cara. Já te agradeço aqui a prontidão para bater esse papo comigo. Vou passar a bola para você se apresentar e contar um pouco aí da tua trajetória. Israel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Para mim é uma honra estar aqui no ControllerCast, né? Agradeço o convite aí. Espero que nos próximos minutos aí a gente consiga trazer, né, alguns insights, né, o famoso insight aí para a audiência aí em questões práticas voltadas aí para a questão do planejamento orçamentário aí, principalmente, né, o desafio aí da questão da operadora de plano de saúde, a qual você resumiu muito bem, né, alguns desafios aí que nós temos. Então, para mim é uma honra estar aqui. Espero contribuir aí nos próximos minutos. Show de bola, Israel. Bom, vamos começar então. Eu já dei uma estudada no teu LinkedIn, né? A gente estava conversando aqui também antes. Tu entrou lá em 2010 na Unimed, então já são aí muito tempo, né? Trabalhando na Unimed e tendo contato também anteriormente com outras empresas e outros modelos de negócios. Então, eu queria primeiro ouvir de ti, assim, né? Em termos de planejamento e cultura orçamentária, o que que a gente já comentou algumas coisas aqui, mas quais que são as principais particularidades, né, de uma operadora de plano de saúde na hora de criar o orçamento, né, que você percebeu aí ao longo dessa tua trajetória, Israel? Perfeito. A pergunta que você trouxe, eu vou voltar um pouquinho ali para explicar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, eu entrei em 2010 aí no Grupo Unimed Santa Catarina, né, o Grupo Unimed, que hoje nós trabalhamos em 5 verticais, a questão institucional ali, que são a representatividade das singulares do estado de Santa Catarina, que eu já explico um pouquinho mais sobre isso. Nós temos a operadora de plano de saúde, a qual aqui é o tema desse podcast. Nós temos também uma vertical de serviços, a qual nós prestamos alguns serviços voltados aí para a parte de saúde para as singulares, né, para as Unimedes do estado de Santa Catarina. Temos uma vertical de produtos, né, que nós também comercializamos, né, e prestamos serviços para as demais Unimedes aí do Brasil, e nós temos a vertical de tecnologia.
né. Então, quando a gente fala de orçamento, a parte da operadora, né, é uma vertical do todo, né. Então esse é o Grupo Unimed Santa Catarina, qual a gente denomina aí que é um ecossistema de saúde, né. Hoje nós Uhum, estamos aí chegando aproximadamente em 1.000 colaboradores. E o que que é o sistema Unimed? Acho que é importante falar um pouquinho, né, que as pessoas às vezes têm um entendimento que, é uma empresa só, né. Na uhum, verdade, o sistema Unimed é uma cooperativa, né, baseada na Lei 5764 aí de 71, a Lei das Cooperativas, né, onde que para você ter uma cooperativa, você tem que ter no mínimo 20 pessoas com o mesmo interesse naquela causa, vamos colocar assim. E as cooperativas, elas existem cooperativa de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. O que que é uma cooperativa de primeiro grau? A qual tem o seu médico, o seu cooperado, vamos colocar assim, vinculado diretamente a ela. Então, vou trazer um caso aqui, né, na nossa região temos a Unimed Joinville, por exemplo. Então, a Unimed Joinville tem os médicos, né, que são cooperados da Unimed Joinville, né, por esse motivo é primeiro grau. Segundo grau, no caso, são as federações, a qual a gente não tem nenhum cooperado, nenhum médico vinculado diretamente a nós, mas nós temos as afiliadas, que nós chamamos assim, que são as Unimedes do estado de Santa Catarina, ou seja, cada estado tem uma federação, como se fosse o modelo S, né, que nós temos aí, mas tem uma federação que representa essas singulares. E nós temos aí uma cooperativa de terceiro grau, que a gente fala que são as confederações, que no caso nós temos a Unimed do Brasil. A Unimed do Brasil, onde tem ali a questão das regras, das diretrizes, e o grande diferencial nosso, quando olha o sistema Unimed, né, que é o maior sistema de cooperativa médica do mundo, o sistema Unimed. No Brasil, nós temos aí aproximadamente aí 1/4 dos médicos do Brasil pertence ao sistema Unimed, e quando a gente olha, parece que é uma empresa só, é porque nós uhum, temos, né, algumas diretrizes, mas no Brasil nós somos em 340 CNPJs aproximadamente, né. Então, cada Unimed tem a sua diretoria, tem os seus cooperados, né, e é dessa maneira que a gente se organiza, né, cooperativa de primeiro, segundo e terceiro grau. E aqui em Joinville, a federação é a única federação que não fica na sua capital, né, no seu estado, então fica aqui em uhum, Joinville, na maior cidade aí que nós temos em Santa Catarina. E a federação, por sua vez, né, tem essa vertical de, além de representar as singulares do estado, nós também ofertarmos serviços, né. Então por isso, né, a gente sempre fala que é muito criativo, né, a gente vai inventando novos serviços, né, vamos testando dentro do ecossistema, funcionou, a gente replica para as demais Unimedes, né, e a gente entende que dessa maneira a gente está ajudando aí, né, o sistema Unimed e a saúde, né, do Brasil como um todo. E sobre a sua pergunta ali sobre a particularidade, que tem dentro, né, da parte da operadora de saúde, é a questão que eu falo que é a gente tentar controlar o incontrolável, né. Então quando nós boa. falamos isso, é cada vez mais desafiador você verificar que tem aí os reajustes, né, vamos falar assim, de custos assistenciais, você tem um aumento pós-Covid, né, com relação à procura da saúde. Você percebe aí que no Brasil hoje, nós temos aí dentro do sistema Unimed quase 19 milhões, né, de clientes, né, dentro do sistema Unimed. Então você percebe aí que cada vez mais, né, as pessoas estão procurando cuidar da saúde. E isso é muito bom. Por outro lado, nós temos algumas questões, né? Nós temos a Agência Nacional de Saúde que regulamenta todo esse mercado, né? Então cada vez mais, né, tem um rol de procedimentos onde está incluindo, né, cada vez mais procedimentos e as operadoras elas têm que, né, se virar nos 30, o famoso se virar nos 30 para a gente conseguir atender essas novas normas e diretrizes aí que vêm impostas para nós. E aqui eu trago uma questão importante, trazendo, voltando um pouquinho à questão da pandemia, quando nós tivemos ali o ano de 2020, né, as operadoras de plano de saúde tiveram um resultado expressivo, né, quando você olha, porque as pessoas de fato, né, não iam mais para consulta, ficavam mais dentro de casa. E o que que aconteceu, né? Você abriu o podcast falando aqui a questão ali do reajuste da ANS, quase na casa dos 7% ali, isso especificamente para pessoa física, mas quando a gente olha historicamente, em média, o custo real assistencial ele aumenta em 15%. Tá, Israel, o que que aconteceu em 2020, 2021? O que que aconteceu foi que, vamos olhar assim, o custo per capita, o custo, direto, né, quando você vai olhar um procedimento específico, ele continua aumentando. Só que o que Uhum, aconteceu, a frequência não foi a mesma em 2020, né, então você já começa a ter uma conta que, beleza, o meu custo ele vai diminuir. Quando você começa 2021, 2022, 2023 voltar ao normal e as pessoas procurarem cada vez mais o plano de saúde, você percebe que a frequência aumentou e aumentou mais do que era lá antes da pandemia. E com o reajuste que vem aumentando, né, como eu comentei, praticamente 15% aí ao ano, a conta não fecha, onde a gente tem que ter uma engenharia
né, onde cada vez mais está difícil você buscar do cliente uma receita, o seu custo aumentando, então por isso que é importante cada vez mais a gente ter essa questão do planejamento orçamentário para a gente conseguir, né, tentar controlar esse incontrolável aí que eu gosto de chamar. Faz todo sentido. Eu estava compartilhando contigo, né, que lá por 2011 também eu trabalhei na Unimed, na parte de tecnologia, né, e eu lembro que, cara, na operação lá já era complexo, quando mudava alguma coisa na ANS, você tinha que ir lá no sistema inteiro, né, e mudar alguma coisa na guia, por exemplo, né, agora eu imagino esse reflexo na operação financeira, né, que é ainda mais complexo, né. Verdade, É, Daniel, verdade. e então vocês são uma espécie de um CSC, assim, dentro da Unimed, Israel? Nós Um temos centro de serviço compartilhado. nós temos sim, alguns serviços, né, o centro de serviço compartilhado que nós prestamos para algumas Unimedes, mas nós temos, né, empresas, por exemplo, a gente tem a FESC, nós temos as Itros, a Taric, que ali é comercialização de serviço mesmo, né, Uhum, então, porque o CSC tem o princípio de você apenas repassar o custo efetivo, né, uhum, então a gente tem isso dentro, né, do grupo, né, dentro da operadora, a gente trabalha com esse formato para alguns serviços, mas, né, para o Brasil como um todo, aí para as outras singulares, aí a gente comercializa através desses outros CNPJs, e daí sim, uhum. não é via CSC, né. Ô Israel, e antes de entrar na Unimed, tu teve experiência na parte financeira e de controladoria em outros modelos de negócio também? Então, eu na verdade, 85, 90% da minha carreira é dentro do sistema Unimed, né, então eu entrei Aham. em 2010 como auxiliar administrativo. Hoje eu falo que eu era gestor de fax, né. Na época ali tinha a questão das guias que chegava ali, você tinha que fazer a questão receber pelo fax, e logo Aham. em seguida, veio a ANS determinou, né, e a questão da digitalização e tudo mais, que não poderia ser mais dessa maneira, né. E daí eu comecei, né, na época eu não conhecia muito do Excel e comecei a gostar do Excel, e eu estava me formando também em ciências contábeis, eu tenho toda a minha família, né, meus 4 tios são contadores, a minha irmã é contadora, então já vem de família isso, eu me formei em Uhum, contabilidade, e na época na contabilidade você tinha no curso bacharel de ciências contábeis ou era controladoria ou era auditoria, né. Eu pensei: uhum, "Bom, eu, né, vou casar, não quero viajar tanto", comecei a focar mais na questão da controladoria. E nesse viés da controladoria veio oportunidades dentro da empresa, né, mudou a diretoria, daí veio a questão de trazerem o orçamento, então implantamos a controladoria, fomos crescendo, depois fui me especializando, né, em finanças e controladoria, engenharia de processos, em uhum. governança, né, fomos crescendo dentro da empresa e hoje estou ali como controller, né, a qual estou à frente ali da área de planejamento, controladoria e novos negócios do grupo Unimed Santa Catarina. Bacana. E aí tu compartilhou, né, recentemente esse projeto de implantação do orçamento em 7 Unimedes. Antes disso, cara, quantos, processos de planejamento orçamentário já tinha rolado dentro da Unimed? A tua unidade mesmo já tinha, o orçamento? Já chegou lá, estava andando o orçamento? Como que foi esse processo? Tinha, tinha. Nós na verdade, assim, né, o contato que eu tive dentro da empresa com controladoria, eu falo que foi eu-keep, né, na época hoje o nosso Uhum, superintendente Donato, né, na época era a coordenadora Nilda, proporcionaram ali, né, abrir o processo, eu me inscrevi e acabei passando para a área de controladoria, né, núcleo de controladoria, e foi onde que nós começamos a implantar o planejamento orçamentário dentro da Unimed, né. Anteriormente uhum, a isso, não tinha o orçamento dentro do grupo Unimed Santa Catarina, na época não tinha todas as empresas e tudo mais, né. Então desde uhum, 2012, Daniel, nós começamos a fazer esse processo, né, dentro ali do orçamento dentro do grupo Unimed Santa Catarina. Então assim, o nosso histórico é desde 2012, né, a questão da cultura, 3 a 5 anos, depois vieram outras empresas, então a gente começou a estender, né, hoje somos 5 empresas do grupo, então a gente estendeu esse orçamento para outras empresas. E é legal que o movimento que nós fizemos, como é um sistema cooperativista, existe muita troca de informação, né. Então nós somos uhum, referência aí para muitas Unimedes no Brasil que nos procuram para entender como que nós fizemos o nosso processo de planejamento, né. Temos um case de sucesso desde 2012, quando nós implantamos o planejamento orçamentário, nenhum ano de lá para cá o resultado operacional ficou negativo do grupo, né. uhum, Anteriormente isso não que era uma prática, mas acontecia, né, depender ali do resultado patrimonial, resultado financeiro. Então, assim, trouxe muito sucesso dentro do grupo, mas essa foi a minha primeira experiência com relação ao orçamento. Eu lembro até hoje, né, que na época o Donato pegou um livro do saudoso Padovese, né, que fala da controladoria, né,
passou para Sim, mim e falou: "Ó, implanta a área aí para nós". E daí eu li o massa. livro, escrevi e tudo mais, então foi bem bacana, assim, né, que quando você Aham. gosta do que faz, você faz com maestria. Massa, massa. Eu tive o prazer já de entrevistar o Padovese aqui Ah, que alguns legal, anos cara. atrás aqui no ControllerCast. Tem um episódio aí, se o pessoal quiser procurar. Pô, bacana. Então a tua primeira experiência já foi no nível hard já, né? Já Como, foi. como que foi a implantação do primeiro orçamento? Quanto tempo demorou, né? O que tu enfrentou de desafio? Então, o primeiro, e inclusive depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre a implantação dessas 7 Unimedes que nós fizemos, né, Uhum, você às vezes você quer o sonho, né, e às vezes para você conseguir o sonho, você quer dar um passo maior e, né, às vezes não consegue entregar. Então, eu sempre vou pela questão de entregar, fazer pequenas entregas, né. Então, uhum, o primeiro ano nós começamos já tinha estruturado o centro de custo, né, a questão da parte ali do plano de contas, que também é a ANS que passa, né, você tem que usar o plano de contas que da a Agência ANS. Nacional de Saúde, disponibiliza. Então nós Uhum, começamos a estruturar a questão de unidade de negócio, né, isso tudo muito embrionário ali em 2012, então eu tinha mais, assim, uma projeção de orçamento das grandes contas. Não era uhum, um orçamento ainda descentralizado, onde envolvia o time de liderança, mas nós começamos a acompanhar isso e uma das questões importantes para nós na época, tudo em planilha, obviamente, né, nós tínhamos 30 centro de custo, hoje a gente tem mais de 300, e na época ali que nós tínhamos ali na questão de planilhas, o que eu fazia, né, e estudei, pô, como que eu consigo colocar a cultura, né, e uhum, você muitas vezes fala que, a organização está com problema de gestão e tudo mais, na verdade tem uma questão da comunicação, né, que a base da gestão, de mudança organizacional é a comunicação. Então o que que nós fazíamos, né, todo mês, né, o nosso superintendente abria uma oportunidade ali na reunião que tinha com os líderes, e nós apresentava o orçado e realizado das grandes contas. E a gente uhum, começou a abrir por gerência, né, daí o gestor começava a olhar aquilo, poxa, o que que variou? E daí começava aquela procura. E por outro lado também, a gente teve, né, teve um patrocinador e tem que ter o patrocinador num processo de planejamento orçamentário, né. Então o nosso diretor que assumiu na época ali, o doutor Altair, que veio da Unimed Joinville, ele colocou: "Ó, a gente precisa implantar o orçamento". E daí começou a se ter uma cultura, porque daí aquilo uhum, que não estava orçado, você não conseguiria realizar, ou se tivesse que realizar, você teria que fazer suplementação. E essa uhum, suplementação passava por um rito. Então, assim, são vários fatores que começa a ter um envolvimento de uma cultura, mas você não precisa começar, por exemplo, de uma maneira macro, envolvendo todo mundo. O importante é você começar, né? E foi assim que nós uhum. fizemos em 2012 ali através de planilhas. Hoje são quantos gestores, Israel? E para envolver esses gestores, quanto tempo foi? A partir do segundo ano, então, final de 2012, quando nós começamos ali a ter essa rotina e ter uma visão do orçamento, eu assumi ali em março de 2012, né, como analista de controladoria. No final do ano, ali em novembro, como prática das empresas aí, nós começamos a envolver os líderes. E daí o que que nós fizemos, né? Nós começamos a pegar algumas premissas, né, com a alta direção, ó, o que que precisa de resultado operacional, né? E na época não tinha muito essa questão da cultura de performance, de metas, de indicadores, mas através do orçamento a gente começou a desdobrar essa questão dentro da empresa. E com base nisso, daí, através do famoso diretório na época, a gente disponibilizava as planilhas, né? Uhum. Então, até eu brinco que é o nosso SAP da época, né? O Sistema Avançado de Planilhas, Sim. onde, né, tinha as senhas, na época a gente já tinha todo esse controle, cada um tinha sua senha, tinha questão de salários e tudo mais, né? Isso lá em 2013, né? Finalzinho de 2012 para 2013. E daí foi aí que a gente começou a envolver os líderes, né? Então, o que que nós sempre fizemos? Fizemos uma cerimônia, desde lá, fizemos uma cerimônia de abertura do planejamento orçamentário daquele ano. E daí Uhum, todo mundo é envolvido, a gente explica, né? Lá naquela época a gente já falava quais contas que vocês precisam orçar, né? Tinha muita questão de planilhas, então era com base no histórico, né? Então uhum. foi um Vocês processo passavam de os históricos para o isso, pessoal? nós passávamos histórias, o que que a gente fazia, né, na planilha, até se o pessoal quiser, pode entrar em contato comigo que depois a gente disponibiliza esse modelinho de planilha ali, para quem está Legal. começando, né, para quem está começando. Uhum, Nós sempre colocávamos uma coluna do acumulado dos últimos 12 meses e a média, né, mensal, né, uhum, pelo menos para ter a questão do histórico, né, não é todo mundo que tem dos líderes, né, que tem a questão ali do viés financeiro, então a gente já passava como que está a projeção da inflação, o que que colocava na questão de reajuste,
né. Então naquela época o gestor ele fazia muito baseado na questão do histórico, né, o orçamento, Uhum. e também muito no que nós orientávamos eles a fazerem, né. Então era um trabalho bem moroso, né, demorava aí praticamente aí 2 meses todo esse processo até levar para a diretoria. Eu lembro que um ano, Daniel, a gente teve 5 revisões que voltava, daí os links de planilha, tudo mais, a gente olhava o Uhum. resultado, não está dando certo, volta para a área. Então, assim, foi um processo de amadurecimento e aculturamento que nós fomos fazer, mas, assim, a tua primeira pergunta, nós começamos de uma maneira mais simples possível, para pelo Uhum. menos a controladoria começar a entender, né, como que funciona a organização, né, quando não tem Uhum. controladoria, quando não tem o processo de planejamento. Bacana, não, faz muito sentido. Eu acho que os processos de orçamento com maior grau de sucesso que a gente vê aqui na Trise é quando começa o mais simples possível, né? Não, todo porque o desejo é sempre como tu comentou, né? Começar pelo suprassumo, o estado da arte do orçamento, né? Mas daí gera um atrito tão grande que acaba a coisa se perdendo no meio do caminho, né? E uma coisa que tu comentou dos ritos, né, o rito de iniciar o planejamento orçamentário, eu gosto de dividir aqui em 2 grandes momentos, né, pelo menos do orçamento. Você tem lá o momento de planejamento e depois você entra no olho do furacão, que é o acompanhamento mês a mês, né. Como que vocês faziam esse acompanhamento, né? Tinha também rituais de acompanhamento? Qual era o envolvimento do gestor nesse processo? Tinha sim, e aí eu falo que uma das chaves do sucesso do planejamento orçamentário, e nós também lideramos ali o planejamento estratégico, e os 2 para mim são, né, a famosa, assim, você faz e coloca na gaveta. Então, É. assim, igual um planejamento estratégico, né, você faz, reúne, vai no hotel e tudo mais, mas você coloca na gaveta, não tem um foco, uma pessoa para trocar aquilo, o orçamento acontece a mesma questão. Então o que que nós Uhum, fizemos ali, Daniel? Os ritos, né. Desde 2013, nós fizemos aí a planilha mesmo na época, né, todas as compras que entrava ali no setor de suprimentos, né, desde a solicitação, passava para a controladoria analisar se tem orçamento. uhum, Obviamente que algumas questões não passavam, né, questão de salário, né, questão que já está contratualizado, mas o contrato passava para nós desde a época para ver se já estava previsto no orçamento. E o que mais que não pa e viagens, né, viagens também não passava, às vezes tem alguma questão, não tem como você: "Ah, não tem orçamento e não vai viajar", né, então, uhum, tem um orçamento da área e daí isso seria um passo depois, uma cerimônia com o gestor para verificar como que está orçado e realizado. Então, a nossa cerimônia, o nosso controle, eu digo para ti que por que que nós conseguimos uma cultura, assim, rápida, né, de 2 a 3 anos, porque diariamente a controladoria tinha uma pessoa focada olhando tudo que estava sendo comprado e olhando o orçamento. E assim, a questão lá atrás, daí assim, né, vamos dizer: "Meu Deus, hoje fazer isso", mas estou falando lá atrás, né. uhum. Chegou o momento que, por exemplo, tinha os carimbos, lembra os carimbos, né, as empresas tinham um monte de carimbos, né, vinha aqui, assinava a nota e tudo mais. Sim. Chegou um momento que teve uma solicitação de um carimbo de R$ 25 que a gente não aprovou, e o gestor teve que ir junto com a controladoria lá no diretor para pedir a compra daquele carimbo. Daí você vai olhar assim, né, poxa, mas o trabalho desse é bem mais caro do que um carimbo de R$ 25, mas na verdade Uhum. ali era o recado que a gente estava passando, né, então você tem Era que olhar lá na cultura. frente, para criar a cultura. E daí quando no próximo ano nós fomos se reunir com os gestores e todo mundo sabendo como estava acontecendo as coisas, eles dedicaram um tempo muito maior e com uma qualidade muito melhor para fazer o orçamento. Né, e Uhum, daí depois veio uma outra onda, né, tá no orçamento, vamos não, não é porque tá no orçamento você vai realizar uhum. conforme os resultados vão acontecendo, né, Ah, então daí foi veio a dessa onda do maneira. cara garantir de que ele tá gastando a verba que tá lá, é isso? Isso mesmo. Daí, por Uhum, exemplo, né, economiza no início do ano, depois você vai passando metade do ano, chega no final do ano: "Poxa, sobrou aqui, eu preciso fazer alguma coisa". Porque daí uhum. a mentalidade do ser humano, né, nós somos muito criativos, porque daí entra assim: "Se eu não usar esse ano, daí ano que Aham. vem vai ser com base no ano anterior, então eu vou ter menos do que esse ano, ano que vem", sabe. Sim, sim, sim. O ser humano Entendi. é muito criativo. Cara, muito legal a experiência aí de vocês. E uma cultura forte, né, de fato mesmo, acho que a cultura é aquilo que você permite e aquilo que você não permite, né. Então o que tu falou ali do recado fez bastante sentido, assim, né, ó, não é os 25, né, é a mensagem dos 25, né, do carimbo Isso de vinte e mesmo, cinco faz todo isso mesmo. sentido. E aí, cara, o que que vocês ainda falando dessa primeira experiência, né, como tu comentou, vocês faziam essas
essas experiências, o que funciona bem, vocês fazem um rollout para as outras Unimedes, né? Então, dessa primeira experiência ainda do orçamento, como que, como que, como que vocês viram os benefícios, né? Depois que se criou essa cultura, como é que ficou os ganhos? Quais foram os ganhos para a Unimed, para os gestores, né? Como que surgiu isso? Eu vou dividir a tua pergunta ali, vou contextualizar um pouquinho mais, até para ter um insight, né? A gente gosta de provocar, né? Para provocar aí os nossos ouvintes, né? Desde quando a área de controladoria foi criada, ela sempre já teve a questão inicial daquela controladoria estratégica. Então, você tem Uhum, muita questão de empresas que têm a controladoria e ali tudo tem a parte operacional e estratégica. Então, a gente sempre segregou, por mais que na época era dentro da mesma coordenação, o núcleo, mas sempre eu trabalhei com a questão gerencial. Então, parte daí que sempre a nossa informação ali, por mais que ela tenha, é fidedigna na contabilidade, a gente vai num viés gerencial, tá? Então isso, uhum, isso é o princípio. E o que que nós fizemos ali da controladoria que eu vejo assim os resultados, né? A empresa por si só começou a olhar a área de controladoria como, poxa, essa área ela pode me ajudar. O time comercial, por exemplo, poxa, né, a área de controladoria pode me ajudar a eu conseguir superar as minhas metas. Se eu estou com dificuldade de comercializar alguma coisa, o que que pode ajudar? Questão de viabilidade, antigamente, por exemplo, vamos locar ou comprar carro, não tinha uma área que fazia isso, né? E hoje as empresas, às vezes, quando quer começar algo, começa lá dentro da contabilidade, daí junto com a controladoria, daí aquela pessoa concorre com outras atividades do dia a dia. Então, assim, a primeira questão que eu digo assim foi a alta liderança, né, a alta direção, melhor dizendo, olhar para a empresa, eu preciso ter uma área, né, que vai ser uhum, estratégica e que vai me trazer resultados, né, e que tudo que tenha na empresa, né, de cálculos e tudo mais, passe por essa área. Então, assim, de novo, veio a questão da alta direção querer, né, não adianta você uhum, começar de baixo, mas muitas vezes a gente provoca, né, vou falar assim, por exemplo, num passado recente, a gente trouxe a questão da implantação ali de governança, controles internos, auditoria, questão de projetos, escritório de processos, então, nós como técnicos também temos que levar, né, para alta direção e olhando dentro do sistema cooperativista, né, que são médicos, né, eles estudaram para ser médicos e estão, né, como um cargo ali de gestão, então nós temos que levar essas provocações para eles poderem avançar. Mas a controladoria lá em 2012, dentro do Grupo Unimed Santa Catarina, foi uma compra, né, de um diretor ali que pediu para implantar. Então esse uhum, foi o, digamos assim, o que nós conseguimos entregar resultados, né? E daí depois ali que a gente começou com o orçamento, Daniel, daí a gente começou a olhar as unidades de negócio, né? Você começa a ter um planejamento de cada unidade de negócio e você vai olhando não só o CNPJ, mas, né, cada centro de resultado, tem centro de custo e centro de resultado, e os centros de resultados como que estão, né? uhum, Não está conforme o planejado, o porquê que não está, qual que é o plano de ação que nós vamos fazer para corrigir a rota. Então, por si só, foi algo que não foi do dia para a noite, né, eu digo para uhum. ti, assim, que levou uns 3 anos para a empresa entender: "Opa, temos aqui a controladoria, precisa passar para lá, eles podem nos ajudar", mas, foi esse ganho aí que eu entendo que nós conseguimos colocar na empresa e quem está pensando em implantar uma área de controladoria, né, com certeza o orçamento, né, é o primeiro passo a estar colocando aí para conseguir esses resultados. E muito bacana o que tu comentou dessa visão da controladoria como uma área de apoio, né? Uma área de apoio, uma área estratégica, porque eu vejo muitas vezes o baque inicial que causa o orçamento, às vezes é uma visão do gestor de mera cobrança, né? Poxa, agora eu tenho mais um cara aqui, cara, que vai controlar os R$ 25 do meu carimbo, né? Mas vocês conseguiram, com muito sucesso, mudar essa mentalidade, né? De levar a mentalidade para a controladoria como uma área de suporte, uma área estratégica, né? Isso eu acho que é muito bacana, né, Israel? Isso mesmo, Daniel. E aqui eu de novo reforço a comunicação, sabe? A gente precisa comunicar, comunicar e comunicar. Porque depois Uhum, entra muito a questão, né? Obviamente que a controladoria não pode ser, por exemplo, assim, os caras gente boa, né? uhum, A gente não pode ter essa visão, mas também não pode olhar a controladoria como algo ruim, né? uhum, Porque senão a visão de todos é vamos trabalhar e fazer o melhor para a empresa, né? Então essa é a questão e por exemplo, resultados, né? Por exemplo, vou levar para alta direção um resultado que não está legal. Poxa, por exemplo, a meta comercial não está batendo. Converso antes com o gestor da área comercial, vou estar levando a informação. Né? uhum, Primeiro conversa, tem alguma questão, porque você já direciona isso.
Então, o que eu vejo que muitas vezes afasta é que, por exemplo, eu digo, né, a gente às vezes é jornalista, né, nosso papel, né? Uhum. A notícia Sim. pode ser boa ou pode ser ruim, mas existe a maneira de você comunicar isso, né? Uhum, Então, eu penso uhum. que esse é o grande diferencial aí para conseguir, né, ter essa questão aí do aculturamento aí de uma controladoria numa empresa. Muito bacana. E você passa a ser, cara, uma das pessoas chaves que mais conhece do negócio, né? Porque você começa a ver impactos do comercial, começa a ver impactos da operação no financeiro, né? Então, de fato, é uma área que consegue ajudar muito, né? Quando tem essa postura mesmo de ser estratégica e apoiar os gestores, né? E aí, Israel, cara, entrando agora, beleza, funcionou aí na Unimed, e aí vocês decidiram, cara, agora vamos implantar em outras 7. Como é que foi esse processo? Então, a gente fez, na verdade, um piloto, né? Esse é um produto que a gente já tem na prateleira, né? Como eu falei, a gente tem uma empresa que é a Fesc, que ela comercializa esses serviços aí para as demais Unimedes, e a gente fez um piloto com essas 7 de uma vez só. Né, por Uhum, que essas 7 Unimedes, né? Dentro do estado de Santa Catarina, nós temos as singulares operadoras, né, e quando fala operadoras de plano de saúde é porque ela tem um registro dos seus clientes, né, os beneficiários que a gente fala junto à ANS, e tem as Unimedes, que até mudou o nome esse ano, que são as singulares não operadoras. E o que que nós fizemos? Essas singulares não operadoras, os beneficiários, eles estão dentro do guarda-chuva da federação, da empresa a qual eu trabalho. Né, então, uhum, o que que acontece, né? Tem lá uma estrutura, tem administração na sua cidade, né? Em Santa Catarina nós estamos em 22 Unimedes, e dessas singulares não operadoras a gente tem 7 hoje, né? Mais uma ali que a gente fala que é filial ali em Xanxerê, mas as singulares não operadoras nesse formato a gente tem 7. E dessas 7 singulares ali, é, tem lá o presidente, tem o seu gestor geral e tudo mais, e nós pensando, né, poxa, nós fizemos dentro de casa, a gente faz tão bem, temos várias Unimedes que nos procuram para fazer benchmark conosco, né? Então, por que que a gente não pode também, né, ofertar isso, né, e colocar numa prateleira? Foi aonde que nós levamos uma proposta para esses 7 presidentes, né, uhum. apresentamos o projeto, a ideia é começar, a gente apresentou em novembro do ano passado, a ideia é começar no início do ano, né, e a gente vai estar tocando, a gente também vai estar verificando, né, como que é o, né, a gente sabe o tamanho, mas o esforço de cada um, a gente vai estar verificando, e a ideia é que até o mês de abril a gente consiga terminar o orçamento de 2024 de todas. E daí foi aprovado e nós fizemos dessa maneira, né? E daí Vocês é venderam a que ideia, venderam a ideia de vendemos implantar. a ideia. Isso aí, a gente Legal. foi e vendeu a ideia para rodar esse piloto nessas 7. E a gente teve bastante sucesso, né? Só que aquilo que eu te digo, se fosse fazer num modelo assim, não tradicional, mas que a maioria das pessoas querem que faça, a gente não ia conseguir rodar tipo, em menos de 6 meses, né? Porque Uhum, teria toda a questão de envolver, né, lá a liderança. E nós fizemos o orçamento daí de maneira centralizada, né? Tem o descentralizado e fizemos centralizada. Então, o como que que vocês nós começaram como nós começamos? Tipo assim, o time que tá ganhando a gente não mexe. Então, pô, a gente começou Perfeito. lá atrás, deu dessa maneira foi bacana, vamos avançar nesse formato. E daí, só que daí lições aprendidas, né? Nesse decorrer, a gente teve, né, algumas pedrinhas no caminho, né? Eu sempre falo, a gente nunca vai tropicar numa montanha, sempre numa pedrinha É, pequenininha. Então, a verdade. gente tem que estar olhando ali, né? Poxa, aqui lá não deu muito certo, vamos ver o que a gente consegue fazer de acerto aqui. E daí nós fizemos uma agenda com o presidente, com o gerente geral, né, com a diretoria de cada Unimed, isso a gente fez um trabalho nos bastidores, colocando assim, pedindo para eles, porque como eles não conhecem, né, nunca fizeram o orçamento, algumas premissas. Então, por exemplo, acordo coletivo de colaboradores, quando que vai acontecer, né, de cada uma. A gente fez uma entrevista mesmo, né? Uhum. Investimentos para esse ano, tem alguma coisa prevista em investimentos? Questão, contratação, né, promoção, aquela parte normal, né? Tem algum contrato novo que vai estar entrando, ó, a inflação está projetada em tantos. Acho que o acordo coletivo pode ser tanto. Então a gente também foi ajudando eles. E com Uhum. base nessas informações, a gente internalizou tudo isso, essas informações. E daí tem um time também importante, Daniel, sobre a parte ali de planos de saúde, né, da operadora, né? Hoje nós temos um time aí que é referência no Brasil, né, liderado ali pelo Baltazar, que é a questão atuarial.
né. Então, assim, a controladoria, né, tem o conhecimento e tudo mais, mas é o time atuarial, né, com conhecimento técnico em estatísticas e tudo mais, que daí eles fazem essa questão de projeção e informam para a controladoria. E daí a gente entra num consenso, analisa os números e tudo mais, projeção de cenário conservador, moderado e otimista, mas nós temos um time técnico que faz isso para nós, né. Então, na parte Uhum, de planos de saúde, né, o time atuarial fez para nós, né, todo esse trabalho, né, olhando ali sempre o histórico dos últimos 24, 36 meses, né, olhando a questão da frequência que eu te falei, reajustes, inflações e tudo mais, são vários, né, fatores que a gente analisa, e com base nisso a controladoria, né, fez as despesas administrativas, despesas por colaborador, projeção, resultado financeiro, aplicação que está na aplicação, quanto que vai render, como que vai ser a projeção da Selic, resultado patrimonial e, né, sobras líquidas, que é a última linha da DRE. Então, uhum, dessa maneira, o que que nós fizemos? Com uma entrevista apenas, a gente internalizou de maneira centralizada e apresentou para eles: "Ó, esse aqui é o planejamento, ok?". E uhum, daí foi legal que quando nós apresentamos, né, nós fizemos uma jornada no estado, para apresentar a ideia e o resultado, nós já levamos o primeiro trimestre realizado. Então, assim, eles uhum, olharam o planejado do ano e já olharam como que estava o realizado até o mês de março. E daí, uma das ferramentas que a gente usa é o famoso forecast, né, o realizado até o uhum, período, mais o planejado ali para frente. E daí para eles foi fantástico, né, nunca tinha visto isso, e agora todo mês a gente encaminha para eles informações, quando precisa a gente vai lá apresentar para os cooperados, até semana que vem a gente vai estar indo aí, no oeste aí apresentar para algumas Unimedes, mas foi uhum. dessa maneira aí que a gente conseguiu implantar aí de uma vez só, né, uma pancada só, o orçamento das 7 Unimedes e agora a gente está com esse produto na prateleira aí, ofertando aí para as demais Unimedes do Brasil. Cara, que legal. Então vocês começaram ali com esses modelos de entrevista para levantar as premissas, as restrições do orçamento, começaram centralizado para facilitar, vo a parte de simulação de cenários. Então tem um time que ajuda na parte de simulação de cenários, definiu o orçamento base, apresentou lá com o realizado já do primeiro trimestre, e aí agora é vocês quem, por hora, fazem o acompanhamento dessas 7 Unimedes, então. E isso, daí o que que nós fizemos? A gente gosta muito do termo book, sabe? No começo era um pouquinho resistente, né? Até o Renan, que é o nosso coordenador lá de planejamento e controladoria, ele que trouxe esse termo book, né? Mas é Uhum, legal que o book ele dá um complemento, né? Vamos colocar assim, das informações. Então, o que que nós fizemos? Todo mês que fecha, nós apuramos informações. Uma das questões que eu vejo que na área de controladoria, às vezes a gente é muito raiz. Então, geralmente um gráfico com, né, difícil de você interpretar, com poucas cores, né, a gente às vezes não trabalha muito visual. E sim. como nós trabalhamos com médicos, né, e médicos você tem que, né, tem que ficar algo inteligível, né, para eles, né, com relação aos números, porque eles não têm muito tempo, você tem que bater o olho e ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente nesse book que nós preparamos, né, com informações bem visuais, gráficos bem interessantes, nós atualizamos mensalmente, né, inclusive a parte comercial, como que está a questão de vendas e tudo mais, e nós enviamos para o e-mail do presidente e do gerente geral, né, com todas as justificativas, né, o que que nós Uhum. estamos fazendo, né, o porquê que não atingiu o resultado, o que que variou, e já com uma projeção que é o forecast do final do ano. Então, assim, todo mês a gente tem essa prática de atualizar, analisar e enviar para eles. Mas aí esse trabalho que tu comentou que tu tinha interno, né, por exemplo, a meta de vendas não tá batendo, eu vou lá primeiro, vou bater um papo primeiro com o diretor comercial, por exemplo, né. Você também faz para essas Unimedes? Também, porque a parte comercial dessas Unimedes também é dentro do grupo Unimed Santa Catarina, né, o apoio, não estou falando Uhum. o Sim, específico, mas sim. o apoio. Então a gente já tem alinhado ali, né, com o time comercial que todo mês, né, nós passamos para eles as informações e já vem uma justificativa do time comercial. Né, o Uhum, porquê que não está atingindo. E a gente deixa claro que ali a gente só dá uma informação, porque, se não está atingindo, vai impactar diretamente na minha receita, né. uhum, E uhum, daí nós explicamos o porquê que não tá atingindo e tudo mais, mas também o time comercial tem uma cerimônia com essas Unimedes. Então a gente uhum. faz isso, porque o nosso papel como controlador, eu falo, tipo, a gente é fazer ser o jornalista. É o meio de Né, então campo, né. assim, é o meio de campo. Colocamos informação, agora o como, o plano de ação, a gente pode estar ajudando, mas não é nós ali da Uhum. controladoria que lideramos esse processo. Cara, entendi, entendi. E aí esse book, o que que são os principais KPIs, os principais indicadores que vai nesse book aí, que os médicos conseguem bater o olho lá e entender que o orçamento tá funcionando?
Certo, a gente tem ali, no caso, sempre o resultado do mês e o acumulado até o mês, então, né, no caso, o primeiro semestre, né, com uma análise vertical, né, Uhum, percentual. Então, uhum, só o realizado, né, e o DRE a gente tenta suprimir o máximo possível, não é aquele DRE com 20 linhas, sabe? No uhum, máximo ali uhum, 8, 10 linhas ali a gente consegue ter essas informações, né, separando bem a parte de plano de saúde, tem Unimedes que tem a parte de serviços, né, recursos próprios, hospital, clínica, laboratório, então a gente separa bem esses grupos. Depois a gente traz uma visão ali do planejado e o realizado, né? Então do mês e também do acumulado, né? Já uhum, deixando bem claro, né? Verdinho porque tá o orçamento abaixo, vermelhinho porque estourou. Então já visualmente eu consigo ver, poxa, das minhas 10 linhas da DRE, o que que não está atendendo. Depois nós trouxemos uma visão ali da sinistralidade, né? Sempre a sinistralidade dos últimos 12 meses para acompanhar, não só do mês específico, é sempre importante olhar os últimos 12 meses. Sinistralidade, né? Minha receita contra prestações de plano de saúde e meu custo, né? Eu vou ter ali a questão uhum, como se fosse uma margem de contribuição, que esse é um dos principais indicadores. Então a gente traz a sinistralidade, depois a gente traz uma visão das despesas administrativas, e daí a gente traz uma visão agrupada por grupo de contas. Despesa com funcionário, despesa com locomoção, despesa com terceiro, despesa com comunicação, né, esses grandes grupos, e a gente coloca sempre uma visão do que tem de sobra num gráfico só tem tudo isso. O que tem de sobra e o que está excedente, a gente chama excedente, né? E daí a gente uhum, traz essa questão, não é porque está sobrando que, né, pode gastar, mas nesse período, é isso aqui que teve de sobra que contribuiu com o teu resultado no período. E depois a gente já traz ali a questão do forecast, né, uma linha, né, com os cenários, né, como que está a projeção, até o mês de junho o realizado é tanto, se seguir dali para frente com o que está previsto vai ser tanto. E a gente conclui com a questão comercial, então a gente separa bem certinho isso, né, parte da uhum. controladoria, apresenta os resultados, depois a gente tem uma página ali, começa a parte comercial para explicar ali o que está acontecendo. Cara, muito bom. Pra quem tá nos ouvindo aí, ó, já pega o papel e a caneta, dá pra anotar aí, ó, sair com o book pronto já. É, Muito bom. verdade. Cara, e como é que tá a equipe de vocês hoje? Porque fazer o planejado versus realizado aí de uma já deve ser complexo. É, fazer um rolar para sete, como é que tá em termos de equipe, em termos de ferramentas, como que vocês estão operacionalizando hoje essa demanda toda, Israel? Hoje, na verdade, nós estamos fazendo o orçamento, são de 12 empresas, né? Tem 5 do grupo, mais essas 7 que a gente começou a fazer. O time hoje, nós temos ali chama-se, né, assessoria de planejamento e controladoria, né? Hoje o time ali nós temos 12 pessoas no total, né, que trabalham. E nós temos dividido ali o planejamento estratégico, né, um time que toca isso. Tem o time da controladoria, onde nós temos ali pessoas focadas na operadora, pessoas focadas na empresa de serviços, né, e produtos, né? Então a gente separa porque são conhecimentos. Por mais que a gente faz, né, um famoso job rotation ali, né? Mas a gente Uhum, separa dessa maneira. E nós temos também agora puxando a parte de novos negócios. Lembra que eu falei para ti que, né, a visão da controladoria sempre é a visão do todo. Então a gente uhum, percebe algumas questões na empresa e a gente tem que provocar a alta direção e tudo mais de algumas questões que é interessante, né, para profissionalizar a empresa. E essa parte uhum, de novos negócios a gente começou no final do ano passado e agora em março que daí entrou no trilho, né? Que é de fato nós olharmos dentro do nosso ecossistema o que que nós podemos potencializar ainda mais. Mas uhum, voltando na tua pergunta ali sobre o time, hoje, né, a parte da controladoria ali, o que que nós fizemos do ano passado para cá? Nós fomos num treinamento, eu e o Renan, que é o coordenador ali que trabalha conosco, nós fomos ano passado em São Paulo no Controller Summit, né, um uhum, evento bem bacana ali que tivemos e pegamos alguns insights ali, né? Então, questão de BI, né, questão de inteligência artificial, né, questão de empresas que precisariam contratar 200 pessoas e aumentaram o contrato e contrataram apenas 10, né, por causa da questão de otimização. E nós viemos com uma missão de colocar a controladoria no outro patamar. uhum, Então, nós já tínhamos, né, já temos um sistema de parte de orçamento que é vinculado, mas nós pegamos ali também e começamos a trabalhar muito com Power BI. Então, no time uhum, da controladoria hoje, ali da área, né, tem o Adi, o Adenilson, que trabalha conosco ali na questão do Power BI, e através, né, do conhecimento que ele também, assim como eu, né, foi procurando conhecer mais sobre isso, a gente está fazendo muita automatização no nosso processo. Né, então, uhum. aquilo que a gente levava, por exemplo, assim, 10 dias, hoje, através do Power BI, a gente faz em 4 horas.
Então, Uhum, o que que acontece, né, muitas vezes você quer fazer mais dentro da empresa e você: "Poxa, mas vou ter que aumentar o quadro". Mas você pode pensar diferente, o que que eu posso aumentar a minha produtividade, né, fazendo com os mesmos recursos que eu tenho, ofertando mais. Então, uhum. do ano passado para esse ano, a controladoria fez 16 novas atividades, a área como um todo, né, muito potencializado por essa questão aí, do BI, né, onde está de Uhum. maneira integrada, já tem as informações e tudo mais. Muito bom, Israel. Cara, e aí pra gente encaminhar aqui o nosso bate-papo pro final, cara, eu queria que tu resumisse aí, né? Já trouxe várias dicas, mas para quem tá começando nesse processo, né, quer criar uma cultura orçamentária, a gente trouxe aqui vários dos desafios, mas o que que tu sinaliza como um primeiro passo, assim, né? Ó, tô aqui trabalhando numa operadora agora, quero começar o meu orçamento, quero vender essa ideia para a diretoria. O que acho que principalmente nesse ponto, acho que esse é um dos pontos mais difíceis, né? Como que você vendeu para 7, então como que você vende isso para a diretoria, né? E como que começa da maneira mais fácil, assim? O que que tu sugeriria de primeiros passos? Primeira coisa que eu falo é não esperar mais, né, começar, né, aquilo que você comentou, né. Então, olhando aí, a gente está em 2024, né, eu falo que o planejamento orçamentário, para mim, é a principal ferramenta de gestão, tá. Depois aí tem a questão de planejamento estratégico, outras ferramentas e tudo mais, mas para mim, né, numa parte de gestão, é a principal ferramenta de gestão é o orçamento. E muitas vezes, né, eu tive essa dificuldade de como que eu vou vender a ideia para a diretoria, né, porque sempre vai vir Uhum, uma questão, né, você geralmente vai precisar aumentar o time, deixar de fazer algumas coisas, né, e eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, tá, com cases, né, por mais que, por exemplo, às vezes você vai, né, tá, tem um fornecedor de software e tudo mais, mas eu sempre gosto de ver o que que já deu certo. Então, uhum, assim, o orçamento, aquilo que eu estou falando, desde 2012, né, depois que foi implantado o orçamento, nunca mais o resultado operacional nosso foi negativo. Então, assim, uhum, a primeira coisa é você olhar o mercado e procurar cases daquilo que você quer fazer dentro do teu negócio, né? Porque se deu certo lá, a tendência de dar certo é grande. Se não der certo é porque foi feita alguma coisa errada. uhum, E nesse benchmark, nessa troca de informação, é justamente assim, tá, o que que deu certo, o que que não deu certo. É mais ou menos fazer uma análise de SWOT, né, pontos uhum, fortes, né, pontos fracos, o que que deu certo, o que que não deu certo, né. Eu começo aí é o primeiro passo que eu vejo para você levar a ideia para a diretoria, né, para a liderança ali, para conseguir fazer. O segundo passo é você já ter alguns elementos, né, se você é do viés financeiro, você já trabalha, já tem a contabilidade ali, já tem centro de custo, você já começa a fazer um planejamento, né. Então, eu te dou mais um exemplo de algumas coisas que a gente faz a mais ali dentro da empresa, né. Então, nós temos a projeção ali do próximo ano, mas a gente tem a projeção dos próximos 5 anos. Então, muitas vezes, às vezes chega assim: "Ah, vamos contratar mais um colaborador". Esse colaborador é R$ 5.000 de custo no mês. Ok, beleza, no ano é 60.000. Né, uhum, então, assim, em 5 anos já é um valor um pouco mais expressivo. Então, assim, você começar de fato levar esses elementos para a tomada de decisão, que é de suma importância começar pelo orçamento. O orçamento ele vai abrir uma porta enorme para você. E daí uhum, sempre trazendo aquelas questões, né, vai ter resistência, isso é importante deixar claro, não dá para também dizer que não vai ter, existe, né, vai ter a questão ali, muitos vão falar que: "Ah, vai engessar o nosso processo, hoje é tão mais fácil eu comprar um negócio", mas você começa a trabalhar muito essa questão, por exemplo, de controles, né, você trazer a questão de governança, quando você fala de governança, o orçamento também é uma ferramenta importante no processo de governança, então, assim, Daniel, eu vejo que são vários elementos que você pode construir uma ideia, né, e levar para a alta direção se não tem essa questão de solicitação. E se você uhum, está na área de fato, é começar, começa numa planilha. Eu sempre digo, né, às vezes vem né, algumas Unimedes, poxa, eu quero começar o orçamento lá e quero ver um software, o que que você me indica e tal. Eu falei, ó, bacana se tem condições de ter um software, mas a pergunta, quantos anos vocês fazem o processo de orçamento? Não, a gente quer começar agora, daí a gente não quer contratar ninguém, a gente quer colocar um software. uhum, Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que a ferramenta vai resolver uma situação, a ferramenta é o meio, né. sim, Então, eu sempre digo assim: começa, o básico sempre vai funcionar. Então uhum, começa nas planilhas, vai ampliando, não tente já, por exemplo, querer o primeiro ano, você já querer ser igual nós aí que estamos aí 13 anos, no caminho aí do orçamento, 13 não, né, 2012, 2022, 12 anos que a gente está no processo aí de orçamento. Então, é de suma importância começar, né, e começar de uma uhum. maneira simples e fazendo entregas aí para alta direção.
Cara, muito bom, muito boas dicas. Eu acho que o que tu trouxe, né, de trazer exemplos é fundamental, porque para o cara que não tem e sobreviveu tanto tempo sem, né, eu acho que o que tu trouxe é muito pertinente, porque é difícil dele enxergar valor, né? Agora, quando você começa a trazer exemplos, quando você começa a trazer, como tu comentou lá no início, pequenas entregas. Então, pô, peguei minha planilhazinha ali. A gente tem um monte de modelo de planilha de orçamento no nosso blog, pode pegar lá. O Israel já ofereceu aqui compartilhar é dele, né? Então, começar simples, né? Pequenas entregas e trazer exemplos, acho que foi muito feliz aí no teu exemplo, porque casa muito com o que a gente vê aqui também, né? Porque, de fato, para quem não faz, é difícil enxergar o ganho, né? Só depois que tu roda, tu recebe o primeiro book, que daí tu vê, é isso que o Israel tava falando, então, cara. Então, aí faz sentido, né? É isso mesmo, e daí Deus o livre se passar um dia e não tá atualizado, né. Se chegar atrasado do book, né? É isso aí. Cara, E legal. e e só para fechar aqui o assunto aqui que a gente tá puxando também, Daniel, acho que é de suma importância, eh, uma das questões de levar é que geralmente a parte de planos de saúde operadora, ela tem um delay ali na questão do fechamento contábil, né, tem ali Uhum, 10, 15, 20, às vezes 25 dias depois que o mês fechou. E daí você uhum. olhar o resultado depois que vem a DRE, é você olhar no retrovisor, né, e eu Sim. sempre brinco, né, o retrovisor num carro ele é o menor, tem um para-brisa, Uhum, então quer dizer que você tem que olhar para frente. E nessa questão, o orçamento para mim ele serve muito para trabalhar com as prévias de resultado. Então, uhum, assim, né, uhum, para as empresas de serviços, toda semana a gente tem uma prévia de resultado. A gente vai acertar? Obviamente que não, mas você tem uhum, uma prévia de resultado e isso ajuda a fazer uma gestão ali de quem está na frente daquele negócio, né. Então, por uhum, exemplo, você chegar no dia 30, já saber mais ou menos, né, o que que vai estourar, o que que não vai, o que que tá ok, né, e depois aguardar o resultado contábil depois de 15, 20 dias, é de suma importância, porque você acaba ganhando 20 dias. Né, então sim, eu trago o orçamento nessa questão de previsibilidade também bem importante. muito bom, muito bom. Bom, Israel, cara, tu quer deixar mais alguma mensagem, compartilhar mais algum ponto que tu acredita que o nosso bate-papo aqui não tenha coberto e que tu acha importante trazer, cara? Eu acho que o tema em alta agora, né, é inteligência artificial, né. Então cada vez Uhum, mais a gente está trabalhando, né, vendo isso e eu sempre fico, né, o que que nós podemos fazer. Estamos puxando alguns projetos, tá, dentro de casa, trabalhando, integrando, né, Power BI, né, fazendo análises, né, relacionadas ali às DREs e tudo mais. Então assim, o que eu digo assim, invista em tecnologia. Né, as uhum, pessoas, né, têm a grande questão: "Ah, vou perder o emprego". Hoje a IA, se você colocar na IA, ela faz interpretação de balanço, análise de histórico, projeção futura, questão que às vezes você ficava um dia inteiro, às vezes ali em 5 minutos te resolve, colocando o prompt e uhum, tudo mais. Então assim, o que eu, né, digo assim, um conselho, procure, se aproxime de tecnologia, porque essa área de controladoria, contabilidade, às vezes é muito ali, né, todo mês fazendo a mesma coisa, não consegue abrir um pouco o horizonte. Eu digo, uhum, não, a gente não vai perder o emprego, né, mas assim, se você trabalha no teu dia a dia e não utiliza algum tipo de IA, você corre um certo risco. Agora, se você sim, usar, você vai trabalhar muito menos do que uma pessoa que não trabalha, né. Então, uhum, assim, o que eu uhum, digo muito menos é fazer o esforço braçal, sabe, Daniel. O time que nós temos ali, o nosso foco é sempre trabalhar na análise, quanto mais análise melhor. Às vezes não dá tempo, às vezes está ali no dia a dia, está fechando tal, já tem que mandar o relatório e não faz uma análise mais, né, certeira, né. uhum. Então, o meu conselho que eu deixo de final, assim, é justamente essa parte de tecnologia, se aproxime da tecnologia. Boa, boa. A gente tem um episódio aqui que a gente falou só sobre IA, né? E isso fica muito claro, assim, né? Esse medo que tu comentou do receio do pessoal de perder o emprego, né? Porque eu acho que, assim, se, a IA vem para maximizar, né, cara? Então, se você como profissional aprende a utilizar a IA e encaixa ela no teu dia, você não vai ser substituído por IA. Se você não usa a IA, você muito provavelmente pode ser substituído por alguém que utiliza a IA, né, que faz o bom uso da IA. Então é muito importante mesmo isso que tu comentou de se aproximar, né, ganhar eficiência, ganhar produtividade, né, porque tem muita coisa que a IA pode, de fato, IA, tecnologia, software, pode acabar encurtando bastante o caminho, né. É isso mesmo, perfeito, Daniel. Isso daí é fundamental, né, os profissionais da área procurarem cada vez mais isso.
Show de bola, Israel. Cara, te agradeço aí novamente pela tua disponibilidade aí, pela tua prontidão para conversar, para compartilhar aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem ouviu o episódio aí vai conseguir sair com muita dica prática, com muita coisa para colocar no dia a dia amanhã já. Então, cara, muito obrigado aí por compartilhar com a gente teu conhecimento e a tua experiência. Daniel, eu que agradeço, né, vou fazer aqui minhas considerações finais aqui, né, agradeço o convite, né, espero que nesses minutos aí que a gente falou aqui, a gente possa agregar, né, estou à disposição aí, né, pode procurar aí no LinkedIn, estou à disposição ali para responder, né, e trocarmos algumas informações. E queria deixar aqui, né, estou aqui no horário de trabalho, né, queria deixar aqui um abraço para minha diretoria, doutor Sérgio, doutor Desca, doutor Osemar, doutor André, também os superintendentes, né, o Donato, o Edson e também o coordenador que trabalha comigo, o Renan ali, né, que sem eles aí seria impossível fazer tudo isso, né? A gente é apenas uma ferramenta, tenta provocar para fazer as coisas, mas tem que ter gente que faça, né? E agradecer a todo o meu time aí também, que com certeza vão tá ouvindo aí o ControllerCast, tá? Estou à disposição no que precisar. Perfeito, eu vou deixar o teu LinkedIn aqui na descrição do episódio, na descrição do vídeo que o pessoal vai estar acompanhando aqui. E aí, quem quiser fazer benchmark contigo, quem quiser para te chamar para bater um papo também, fica mais fácil. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Obrigado, Daniel. Combinado? Tamo junto. Valeu, Israel. Pessoal, muito obrigado aí, você que nos acompanhou até aqui. Agradeço aí a audiência de vocês. Um grande abraço e não deixe de enviar suas considerações aí, seus feedbacks. E até o nosso próximo episódio. Até mais.